Mas a CLT não cabe mais, né? Ela ficou velha, né? O mundo mudou demais, né? Então, assim, se a gente. Isso acho que é uma maluquice você ficar fixado em dogmas de 50 anos atrás. Né? Poxa, você imagina, né? A expectativa de vida aumentou 25 anos nos últimos 25 anos. Isso é uma maluquice. Então, o que aconteceu com o INSS, o que aconteceu com as aposentadorias, simplesmente não tem esse ciclo financeiro para sustentar isso tudo. Né? E a mesma coisa com a questão do emprego formal. Então, assim, os ativistas de esquerda, eles continuam discutindo sobre essa questão desses direitos fundamentais ou direitos adquiridos, como se nós morássemos num país que 70% da população economicamente ativa trabalhasse em emprego formal. Aí seria super justo discutir isso, né? Porque daí nós diríamos o seguinte, poxa, 70%, 80% da nossa população trabalha em emprego formal, e está funcionando o país, né? O fluxo econômico funciona, irriga, nós temos uma grande classe média de 70% da população, não vamos tirar direito desses caras. Agora não, gente. Nós temos uma minoria absoluta trabalhando em emprego formal, cada vez mais uma maioria absoluta não procurando mais emprego. Já desistiram oficialmente, que não aparecem nesses 14 milhões de empregados, tem mais 20 que desistiram de procurar emprego e já foram para a informalidade em definitivo, como camelôs, etc, etc, etc. Esses caras não querem mais, eles não se adaptam mais, tem mais isso também. Tem mais isso também. Esses caras não se adaptam mais. Eles não querem, porque eles acabam criando uma flexibilidade obviamente, quando conseguem, né? Uma atividade que remunera as necessidades básicas da sua família. Eles não querem. Vai perguntar para um camelô bem-sucedido do Brás se ele quer emprego formal. Ele não quer. Pergunta para um cara que vende picolé na praia se ele quer emprego formal. Ele não quer. Ele não quer. Porque ele tem uma renda legal, ele tem flexibilidade, ele trabalha na construção civil durante a semana, eles descobriram, as empresas que cobram deles lá, então você tem que ter uma MEI minimamente, eles se organizaram, esse negócio da MEI foi legal, eu acho que foi importante, mas não conseguiu trazer todo mundo que precisava para a formalidade, mas é um passo, né? Muito mérito do SEBRAE atrás disso tudo. Acho que o SEBRAE é um órgão nosso que devia ser dectuplicado para ajudar esse país a se desenvolver melhor. Porque realmente a gente precisa organizar esses pequenos empresários, esses autônomos, tá certo? E entender que se a gente flexibilizasse mais essa carga tributária trabalhista e esse formato de contratação, certamente nós acolheríamos, as empresas acolheriam uma quantidade muito maior de funcionários CLT e dando segurança às pessoas. Só que para você dar segurança para mais gente, você tem que dar menos segurança para mais gente, porque não tem como pagar mais segurança para mais gente. É simples assim. Então, você tem que tirar um pouquinho de segurança de todo mundo para poder dar mais segurança, trazer mais gente para a formalidade. Essa é a conta que tem que se ver. Então, o primeiro passo da reforma trabalhista foi excelente, principalmente pelas questões das demandas de ação trabalhista, que diminuíram muito, tá certo? Gerou uma relação muito mais honesta entre as partes, então o cara não sai, aquela indústria da ação trabalhista, ela acalmou bastante, que era uma perturbação na vida de uma empresa, né? O advogado trabalhista tem determinados setores aí que semanalmente tinha uma audiência, você tem que tirar uma pessoa do departamento pessoal para levar na audiência, chega lá, o juiz desmarca e você volta para trás, e esse custo, eventualmente com um risco enorme de pagar uma indenização, muitas vezes indevida, porque era uma justiça aparentemente muito tendenciosa, foi durante muito tempo, né? Pelo menos essa sensação que os empresários têm, eu também tinha. Então, isso eu acho que se ajustou, foi um primeiro passo muito legal, mas eu acredito que tem que desregular mais. Tem que desregular mais, porque não dá para você... O mundo online, você não pode achar que você vai ter o mesmo tipo de formalização que você tinha no passado. Né? Você pega, por exemplo, essa massa de trabalhadores de aplicativos, ou de entrega, ou de transporte. Conversa com a maioria deles. Eles se adaptaram a essa flexibilidade de horário de trabalho deles. Óbvio que é muito justo que, depois de consolidadas essas atividades, que eles pleiteiam algumas melhorias, proteções, etc. É muito justo. E é muito importante que a empresa também veja isso, e parece que as empresas estão vendo, estão dando passos no sentido de chegar a um meio termo mais adequado. Mas se você avançar e for para o CLT, acabou a relação.
Porque eles, a grande maioria deles não querem, porque eles também querem ter flexibilidade de trabalhar no horário que ele pode, o horário que ele quer, para poder ter eventualmente uma segunda atividade, ou porque aquilo é transacional na vida dele. Então, nesse momento, eu estou desempregado, mas eu estou fazendo um curso e eu quero voltar para uma atividade, então eu estou aqui dirigindo Uber por 9 meses, por 1 ano, mas eu pretendo voltar, então o cara quer poder ter o luxo de dirigir à meia-noite, se ele quiser. O CLT não preconiza isso. Na hora que você registrou o cara do Uber, é 8 horas por dia contínua no trabalho, você começa a gerar um problema que ninguém quer. Esse problema. Obviamente que os sindicatos sempre gostam, né? E algumas pessoas gostam de levar esse assunto como se fosse uma solução. Não é. Esse é um novo modelo de parceria trabalhista que não está escrito na CLT, não existia no passado, caramba. A gente tem que olhar. Agora, você imagina, se não tivesse esses aplicativos todos, quantas pessoas não seriam paradas agora, nesse momento, fazendo coro a essa massa dos 14 milhões aqui que estão parados? A única relação que a gente tem, que é temporária, são os vendedores de praia que vendem só no verão. Muitos deles vêm do Nordeste para passar 4 meses aqui e ir embora e levam dinheiro do ano para a família. Eles não querem ser contratados, então você tem que criar uma relação de MEI com eles para que ele possa se assinar como autônomo, porque nessa função especificamente as prefeituras entendem que é uma relação de autônomo mesmo para a pessoa física, né? Isso tem um cunho social nessas licenças de ambulantes de praia. Não sei se vocês sabem disso. Então, é normal que se aloque um profissional individual que é o ambulante, lá que eles tratam como ambulante. Esse cara, ele não quer ter um emprego formal. Ele quer trabalhar, ele quer gerir aquele próprio negócio dele, que é o carrinho dele lá no verão. Tá? Ele é ligado aos meus distribuidores, ele não é ligado à minha empresa, eles são ligados aos meus distribuidores que fazem a gestão desses caras, porque eles têm que entregar o sorvete para o cara, tem que ter toda a logística, então eu tenho um distribuidor em cada local que faz essa gestão e eles que capturam esses ambulantes, que são os caras que se cadastram na prefeitura e fazem esse trabalho. Eu ouço continuamente que é uma categoria, por exemplo, que não tem interesse em regularização CLT, até porque não cabe na CLT. Tem um outro problema, não cabe. É um outro tipo de atividade. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair, não tem. Porque assim depende do sol. Se estiver chovendo, o cara vai mais tarde. Como é que você põe isso na CLT? Explica isso. Você vai lá, olha, regime de trabalho. Se chover, você só vai depois das 2 da tarde. Por exemplo, domingo foi assim, ó, tava um baita sol, caiu uma chuva enorme na praia das 2 às 4 da tarde. Eles saíram todos 5 horas, alguns voltaram, outros não voltaram. A gente ouve esses relatos aqui nos grupos de administração da rede de praia. Como é que você faz isso com CLT? Impossível. Eu não estou dizendo que a população não quer ser CLTista. O que eu disse é o seguinte, pelo menos o que eu tenho lido e acompanhado, a maioria desses trabalhadores estão vinculados a esses aplicativos ou atividades informais ligadas a empresas maiores, como trabalho de ambulante, etc. Faz sentido na vida deles essa flexibilidade. Por quê? Porque às vezes é por uma temporada, às vezes é porque eu só quero trabalhar à noite, ou porque eu não quero ter horário, porque eu produzo qualquer outra coisa em outros horários, e a CLT não se enquadra nisso. Obviamente que quando você não tem direitos trabalhistas, você tem que, como autônomo, tem que organizar a sua vida, né? Você tem que recolher sua MEI, mas você tem que ter sua previdência privada, você deveria ter cuidar dos seus interesses lá, das suas proteções, que em países evoluídos isso é normal. Não os sociais-democratas baseados nos governos europeus que estão pagando uma conta monstruosa a respeito disso. Eu, particularmente, sou super simpático à social-democracia, acho que é um formato que se perdeu em algumas questões, essa é uma delas. O excesso de regulação e de taxação em cima das relações de trabalho e aposentadoria. Os países da Europa quase todos quebraram na última década. Então, tem uma questão que precisa ser revista. Em algum momento foi muito legal e agora você tem que pensar em desregular mais no modelo, provavelmente, se a gente tirasse um paralelo, um modelo mais do liberalismo americano, tá certo? Que o cara que trabalha 3 horas numa lanchonete, depois 4 na outra, depois à noite ele vai não sei aonde e tal, ele organiza a sua vida e ele consegue ter um padrão de classe média digno, né? Acho que talvez seja um modelo que a gente tem que pensar, porque o mundo mudou. O que houve na pandemia foi a mudança de canal de compra, né? Então, muita compra que era feita no varejo físico passou para o online. Não foi diferente conosco.
né? Mas essa compra online, dependendo do segmento, no nosso caso, por exemplo, não compensa nem de longe a venda que a gente tinha física. A gente depende muito, 80% do nosso negócio está na linha chamada impulso, né? Que é picolé, hipótese de 150, monoporção. Esse produto impulso, o nome já explica, né? Você compra por impulso. Você entra na padaria para comprar pão, mortadela e queijo, e quando você sai, você passa no check-out, tá calor, poxa, tem um freezer do Rochinha, legal, vou tomar um sorvete. Impulso. Você vai no supermercado, a mesma coisa. Quando você está na praia, poxa, você fica esperando o sorvete passar, mas você não vai na praia para tomar sorvete, né? Você vai na praia para curtir a praia, e o sorvete é aquele impulso gostoso que a criança toma 5 e a mãe fica brava, e tem todo aquele ritual. Então, eu preciso do mundo físico, né? Porque o meu produto, a minha categoria, ela está no inconsciente coletivo, no mundo físico. O online foi muito legal, aumentou 10 vezes a nossa venda online, mas que era incipiente, aumentou 10 vezes, passou a ser importante, mas não que na nossa atividade não tem nenhum grande player, nenhuma multinacional, ninguém fazendo um grande jogo online. Não existe ainda essa cultura do consumo online de sorvete em massa. As pessoas não estocam sorvete nas suas casas no Brasil. Né? Muito diferente dos mercados maduros americanos, fundamentalmente Europa, as pessoas têm como na sua cesta de consumo de supermercado, que é do take home, lá que é levar para casa, ela tem o sorvete como um item praticamente obrigatório, né? Para sobremesa, para aquele momento que eu estou assistindo Netflix, etc, etc. Tem marca até que se associa fortemente ao Netflix, porque é um momento nos Estados Unidos que a gente vê em filme, o cara sentado no sofá, não é sobremesa, não é nada, é uma indulgência, faz parte da vida dele. Porque nós temos 5,5 litros per capita de sorvete ano aqui no Brasil, contra 20 nos Estados Unidos, 22 nos países nórdicos, 18 na Itália. Então, assim, é um mercado que engatinha ainda nos volumes, muito porque, primeiro, não é cultural. O sorvete aqui está muito vinculado à praia, né? Sempre a nossa memória está vinculada à praia. E aí é um negócio meio de ocasião, né? Sorveteria ao domingo e sorvete quando está na praia. Então, isso no Brasil, essa cultura que se criou do sorvete. Nesses últimos anos, fundamentalmente o que vem mudando em parte da população brasileira são os hábitos de alimentação saudável, né? Então, você tem uma sinalização forte. Você tem duas sinalizações, na verdade, uma ainda embrionária, mas que, obviamente, a indústria tem que ter olhar, que é essa questão do veganismo, tal, que tem uma questão mais até de conceitual por trás do que talvez alimentar, que aqui, consequentemente, acaba se tornando uma consequência alimentar. Mas tem uma questão da saudabilidade que já vem vindo há alguns anos, né? Que é o cuidado do corpo associado a uma alimentação mais saudável. Então, você vê que o mercado de fitness cresceu fortemente nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, da mesma forma que o mercado alimentar vem evoluindo de uma maneira muito forte, e até por uma questão em alguns segmentos regulatória, de rotulagem, etc. e tal, que as indústrias vêm tentando se adaptar a um ambiente de alimentação mais saudável. Eu percebo claramente que isso começa sempre pelas classes sociais mais altas e depois vai vagarosamente chegando às classes mais baixas, até porque, obviamente, as classes mais baixas não têm tanta opção e tem uma questão cultural por trás também de não valorizar tanto. Tal. Eu acho que isso vai demorar um pouco mais para permear as classes mais baixas. Mas as classes mais altas hoje, classe A, B no Brasil, já existe uma forte pressão e uma mudança de hábito de consumo muito grande, setando para os produtos mais saudáveis. Isso é um fato que já veio para ficar. Rochinha é um acaso de uma família lutadora que, poxa, ralou para construir o patrimônio que construiu, que fez a primeira expansão da marca com todos os méritos, de maneira absolutamente empírica. Ela era uma sorveteria popular, vamos dizer assim, do bairro, como eram todas. Mas ela estava num território altamente sofisticado. Então, ela nasceu no litoral norte de São Paulo, foi
Foi o segundo balneário sofisticado que surgiu em São Paulo. O primeiro foi o Guarujá nos anos 50, 60, depois o Guarujá nos anos 80 ficou super violento, e nos anos 90 surgiu o litoral norte que ninguém conhecia. Juqueí, Maresias, Camburi, Baleia, ninguém sabia o que era. A estrada abriu em 85, não tinha estrada até lá. E o Rochinha estava lá nesse momento. Ele estava lá, porque assim, ele punha carrinho na praia, era simples o carrinho, era simples o sorvete, a embalagem, mas o que tinha dentro é o que você come hoje. Sorvete cheio de coco, abacate feito com abacate, o milho verde feito com milho verde, isso tudo já existia, o limão feito com limão espremido. Então, era simples o conjunto da obra, mas o ponto de venda era altamente sofisticado. Eles não sabiam disso, eles não tinham essa noção clara que eles estavam vendendo cada vez mais para o cara que estava chegando de helicóptero na baleia. Esse cara já estava existindo. Aqueles condomínios todos do litoral norte começaram a existir nos anos 90, foi quando a marca surgiu, tá certo? Então a memória que a gente tem da marca é muito... Por exemplo, eu tenho 53 anos, a memória que eu tenho, eu fui para lá a primeira vez com 17. De surf, de amigos, de não sei o quê, mas quem eram os meus amigos? Era de escola de elite, a gente estava indo para Maresias, tá bom, estava se amontoando lá numa casa alugada, mas era todo mundo gente sofisticada, um garoto, obviamente, né, vivendo de mesada, e a gente estava lá comendo rochinha. Nós somos levados a esse público. Então, quando a gente comprou a marca, a gente já sabia disso, né? Aí nós falamos, bom, agora eu tenho que ter uma linguagem para falar, sustentar minha marca no Planalto. Aí a gente abriu uma rede de franquias que chama Praça Rochinha, que a gente busca dar essa emoção dentro da nossa loja, da memória da praia, das coisas legais da praia. E aí sim vai para isso. Onde são nossas lojas, né? É no Anália Franco, em Moema, na Vila Madalena, na Moca, no Higienópolis, porque é aí que está esse público que vai para o litoral norte. Então, o posicionamento de público foi se construindo naturalmente. Um case muito interessante, que é raro isso acontecer, né? Normalmente você planeja para onde você quer levar teu produto, tua marca, né? Na verdade, nós fomos levados. O público classe C tem muito pouco contato com a marca Rochinha, porque nós nunca fomos fortes nas praias que esse público frequenta. E especificamente no nosso setor tem um agravante que ele tem uma substituição tributária feita baseada numa tabela de preço sugerido ao consumidor. Acredite se quiser, mas nós estamos no tempo da tabela FIPE ainda no sorvete. Né? Que os jovens que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, não têm a menor ideia do que eu estou falando. É um negócio bem antigo, quando o governo regulava preço. Então, no nosso setor, as grandes marcas elas têm preço regulado pelo governo do Estado de São Paulo, por exemplo. Então, eu sou obrigado 2 vezes por ano entregar ao governo, à Secretaria da Fazenda, uma tabela de preço sugerido que o varejo deve vender ao consumidor. E aí eu recolho antecipadamente os impostos por toda a cadeia. Isso para o fluxo de caixa de uma indústria é cruel. Então, eu recolho esse ano, por exemplo, com a pandemia, que tivemos uma inadimplência recorde, eu recolhi por todas as padarias e supermercados que eu vendi que não me pagaram e o governo não quer nem saber. Você antecipou o imposto de um cara que vendeu o teu produto não te pagou. Quer dizer, a padaria fica totalmente isenta de qualquer responsabilidade, ele não te paga e você já acertou o imposto dele na saída. Não tem fluxo de caixa que suporte isso. São invenções que os caras criam em cima desse tributo cruel que é o ICMS, que os estados, conforme vão passando por reformas e necessidade de caixa, eles vão criando mecanismos malucos. Isso tinha que acabar. Qual